Você já percebeu que o dia está passando, parece que mais acelerado, que a semana não é suficiente para nós realizarmos tudo o que queremos? Pois é, resgatar o ritmo nosso, verdadeiro, em conexão com a natureza e encontrarmos o nosso centro, o nosso bem-estar, a nossa saúde e a força da nossa vitalidade é fundamental para vivermos melhor. Hoje vou falar sobre isso. A vida possui os seus ritmos naturais e cada vez mais com o progresso artificial, com o progresso que vivemos, estamos nos afastando da natureza e perdendo essa harmonia de estar em conexão com esses ritmos naturais. E resgatar a sabedoria e a consciência dessa conexão com os ritmos da natureza é fundamental para resgatarmos a nossa saúde, o nosso equilíbrio e a nossa vitalidade. É como se nós saíssemos do eixo e resgatar a conexão com esse ritmo nos traz a perfeita sintonia com esse eixo. E nesse eixo está aprender sobre esses ritmos. Então temos muitos ritmos, um dos mais conhecidos, vemos aí as estações do ano. E nas estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, vemos a natureza florescer, vemos os frutos, vemos as folhas caírem, vemos os animais seguirem esses ritmos, vemos as aves migrarem, vemos os animais acasalarem, vemos a reprodução das espécies, enfim, vemos a vida pulsar seguindo esses ritmos. Existem também os ritmos ligados à Lua, e a Lua com a sua influência sobre a água e sobre todo o universo que existe aqui na Terra, ela vai exercendo a sua influência. E quem sabe, quem observa e quem procura se alinhar com isso, vive melhor. Existe a lua adequada para você começar um negócio, por exemplo, a lua adequada para você fazer uma cirurgia, a lua adequada para que você possa demitir um funcionário ou encerrar uma relação amorosa, enfim, resgatar essa sintonia, ela é muito importante. Hoje eu quero falar sobre os ritmos que existem em relação aos anjos da natureza que fazem parte dessa conexão nossa com o universo, não é? Os anjos celestes e os anjos da terra. Existem os anjos celestes e eles seguem um ritmo. De 20 em 20 minutos, um anjo ele faz uma ronda aqui na Terra para exercer uma missão e exercer uma atividade. E na medida em que nós conhecemos esse anjo, na medida em que nós sabemos o seu nome, que na realidade é o seu mantra de força, na medida em que nós sabemos como ele atua, nós podemos resgatar uma harmonia de conhecimento de como ele atua, uma harmonia de como ele pode interagir com o nosso corpo físico, emocional e mental. Cada vez mais as pessoas estão deixando uma poluição muito pior do que o plástico, muito pior do que o gás carbônico, muito pior do que todos os resíduos que possam existir em todos os reinos da natureza. E essa poluição tem a ver com a poluição que é gerado pelos pensamentos negativos, pelos sentimentos de baixa frequência e também pelas palavras e atitudes comprometedoras. Isso vai formando um campo de energia muito comprometedora. E é importante, então, cada vez mais, o resgate da conexão com os anjos, porque os anjos têm uma força muito grande para nos ajudar em todo esse processo de limpeza, limpeza física, emocional e mental.
e também elevar a nossa frequência. Porque na medida em que elevamos a nossa frequência, podemos ter sentimentos mais próximos do amor, sentimentos mais próximos da bondade, da compaixão, do altruísmo, da verdadeira empatia, da verdadeira relação que envolve a consciência da unidade. Então, anjos são realmente mensageiros. A palavra anjo, ela é traduzida como mensageiro. Não só um mensageiro de Deus, mas um mensageiro do resgate dessa conexão com os ritmos da natureza. Então vamos lá. Vou passar um pouquinho de informações que podem ajudar você a compreender essa mecânica dos ritmos dos anjos. Então, primeiro, saiba que ele atua de 20 em 20 minutos mais próximo da esfera terrestre. Então existirá sempre um anjo diferente a cada 20 minutos. Também, cada anjo, ele é como um verdadeiro relógio seguindo esses ritmos da natureza, que são não só da natureza física aqui, mas também dos níveis celestes e dos níveis mais sutis, além do que vemos nas estrelas e nos planetas. Eles vêm à Terra de 5 vezes ao ano. Durante 5 dias no ano, eles atuam durante 24 horas, trabalhando em todas as esferas, em todos os países, em todas as cidades do planeta Terra, em todos os domínios. Ele recebe essa permissão de atuar com toda a sua frequência em 5 dias do ano. Então temos 72 anjos atuando especialmente 5 dias no ano, e você multiplicando 72 vezes 5, você terá 360 dias. Quase o ano inteiro. Aí você pode me perguntar, mas não são 365 dias? Sim, essa diferença de 5 dias, ela é reservada também para algo muito especial. Esses 5 dias é reservado para justamente o grande guardião do planeta Terra, um anjo especial que também atua como arcanjo do planeta Terra e que é chamado de Emanuel, exercer o seu trabalho 24 horas aqui, perfazendo assim o total de 365 dias no ano. Aí você me pergunta, e aí, mas e como é o meu anjo da guarda de nascimento? Pois é, quando você nasceu, você tem um anjo guardião justamente porque naquele dia especial, que é o do seu nascimento, existia um determinado anjo que estava fazendo uma ronda na Terra durante 24 horas. E por estar naquele momento, naquela hora, a sua conexão de nascimento aqui na Terra com aquele anjo que estava abençoando todos os seres do planeta Terra, ele passa a ser então o seu anjo da guarda de nascimento. E é interessante você levar em conta o que muitos não fazem, que também você tem um anjo da guarda ligado à hora do seu nascimento. Porque esse mundo é um mundo dual, então existe essa dualidade. O anjo guardião do dia e o anjo guardião da hora, que de 20 em 20 minutos, como eu falei, existe um determinado guardião, anjo guardião, fazendo também o seu trabalho na Terra. Então cada ser humano, ele na realidade tem 2 anjos da guarda. O anjo da guarda do seu nascimento, que é o anjo que estava fazendo ronda na Terra exatamente naquele momento, e o anjo da guarda da hora de nascimento, que estava fazendo durante aquele fração de 20 minutos, passando na Terra, justamente no momento em que você deu o primeiro sopro de vida. Então é um momento muito especial, não é? É um momento em que você faz a conexão aqui na Terra e seres celestes vêm para lhe proteger, para lhe guardar, para lhe dar todo o amparo nesse momento
de que você está fazendo a faculdade, começando a fazer a faculdade terrena. Então, resgatar essa sabedoria é muito interessante, muito importante. E os anjos, eles têm também os seus grandes mentores, né, que são os arcanjos. Os arcanjos, eles são o eu de cada planeta que governa um determinado signo. Então vamos dizer que você é do signo de Leão. Se você é do signo de Leão, dependendo da hora do nascimento, você tem um determinado anjo. Dependendo do dia do nascimento, você tem um determinado anjo. E você tem um arcanjo regente, que o arcanjo regente de Leão é justamente Micael. Micael, que tem uma chama gêmea, que se chama Eloá, Micael Eloá. E esse arcanjo, Micael Eloá, ele é o seu regente. Ele rege o Sol e o Sol rege o signo de Leão. Então você vai ter a influência também desse arcanjo lhe protegendo, lhe ancorando. Então, diante dos seus desafios, diante dos seus anseios, diante da sua reprogramação de vida ou da sua programação de vida que você vai tendo, é interessante você conhecer esses ritmos que acabam regendo a sua psique, influenciando na sua psique, influenciando até na constituição atômica do seu corpo físico, influenciando a sua maneira de sentir, de perceber o mundo, de ver o mundo. Então, existe uma ciência por trás de todas essas regências. E é preciso ter o discernimento, é claro. Existem pessoas que ficam só numa esfera muito superficial, falando de coisas muito aparentes, só de signos. Existe até o bullying do signo, que você é disso, então por isso que você é assim, então eu não gosto de você porque pessoas desse jeito eu não gosto. Isso é uma visão muito superficial. Numa visão mais amadurecida, sábia, você aprende que existe uma influência muito séria daquilo e você vai atrás dessa fonte que acaba influenciando o seu ser. Então, cada arcanjo, eles são 12 arcanjos ligados a esses planetas e um ligado ao planeta Terra especificamente. Então nós temos 13 arcanjos. E esses arcanjos, eles têm a ver com a jornada do herói, a nossa jornada aqui na Terra, as diversas etapas que nós trilhamos dentro do nosso processo evolutivo. E é muito interessante quando você começa a aprender essas coisas, você vai fazendo a conexão com esses ritmos, como eu falei. Então você começa a ficar atento no momento exato em que o Sol entra, por exemplo, numa constelação. Na constelação, no exemplo que eu dei, por exemplo, na constelação o Sol passando na constelação de Leão. E aí você passa a reverenciar essa regência, reverenciar essa força, perceber os aspectos que vão influenciar as suas personalidades, os seus egos, a sua forma de expressão. Você ligado ou não ligado nessas questões, na medida em que o relógio da natureza, o relógio celeste, apontar para uma determinada constelação, aquela influência emitirá feixes de luz aqui na Terra, raios de influência que vão afetar a sua maneira de ser, de agir e de se conduzir. E aí você vai percebendo, entendendo e compreendendo. Primeiro a si, depois os seus semelhantes e depois o próprio mundo. Então, muitos aspectos que nós vivemos no planeta Terra como um todo têm a ver com a influência de todas essas conjunturas
que passam pelos arcanjos, que passam pelos anjos, que passa pela sua vida como um todo. Então é muito interessante isso, e eu estou aqui na Mandala dos Anjos, em Chapada dos Guimarães, no Ashram Rumi, onde existe uma mandala de 72 anjos e que nós fazemos muitas práticas de meditação e muitas vivências ligadas a toda essa sintonia com os anjos. Então é algo muito sério, é algo muito elevado, não é uma crendice, não é algo que se cultua formas de anjo, mas se eleva a sua consciência para perceber aquilo que os olhos físicos simplesmente não conseguem explicar, aquilo que muitas vezes se repete na sua vida e como uma senda que aquilo vai se repetindo e você não consegue mudar muitas vezes, porque a mudança ela não passa pela revolta e não passa por uma reação que muitas vezes você está tendo igual. Ela passa justamente quando nós tomamos consciência do movimento que está por trás daquele efeito. E quando nós tomamos essa consciência, nós passamos então a aceitar algo que antes parecia impossível aceitar. Aceitar com compreensão e discernimento e conseguimos assim mover a alavanca de transformação e evoluir cada vez mais para melhor. Não há sensação melhor do que você viver em harmonia com toda essa regência desse que rege a vida como um todo, de você se perceber dentro desse todo e você se integrar a esse todo e viver em harmonia com o seu centro. E com isso você consegue mover muitas transformações para melhor sem tanto esforço, sem passar do seu limite de energia vital, que é a sua cota de energia vital que existe para você. Então, procure compreender mais sobre os anjos, procure resgatar essa sintonia que lhe é natural, que faz parte da sua natureza. Você que está me ouvindo, existe aí anjos da guarda lhe protegendo e já lhe protegeram muito de tantas coisas e podem lhe ajudar muito, não só na proteção, mas no seu processo de elevação, no seu processo de resgate das virtudes inerentes ao seu próprio ser essencial. Para isso, você primeiro precisa dar o seu interno consentimento, precisa querer caminhar nessa direção e querendo e canalizando a sua força, outras portas se abrirão para lhe ajudar. Se você quer saber mais sobre isso, se você quer ter mais informações sobre isso, então entre em contato comigo, deixe aqui o seu comentário, coloque aqui as suas dúvidas, que nós vamos esclarecendo e compartilhando um pouco mais desse grande universo precioso de revelações que todos esses ritmos da natureza podem dar e que todos os anjos podem nos ajudar a revelar. O anjo não está fora, o anjo está aí dentro de você e no momento em que você se abre para essa realidade dos anjos, você resgata a sua natureza cósmica, você resgata a sua natureza que vai muito além desses probleminhas ou problemões que estão aí limitando e lhe prendendo e lhe impedindo de ver esse grande universo luminoso que existe, além dessa escuridão que pode estar lhe prendendo. Grato pela atenção e até uma próxima.